Graça e paz. Eu quero falar um pouco de uma divisão que teve do povo judeu, tá? Então vamos lá. Por causa da política antiga, a divisão enfraqueceu o povo judeu. Israel ficou com o reino norte e Judá com o reino sul. Depois disso, houve o período de invasão estrangeira. Vários impérios dominaram os judeus. Quais foram esses impérios? Babilônia, Pérsia, Grécia e, por último, os romanos, que foram responsáveis pela expulsão dos judeus da Palestina. Então, quer dizer, quando os judeus foram expulsos, espalhados, né? Saíram da Palestina e foram espalhados. Isso se chamava diáspora judaica, né? Que é um processo, né, que espalhou o povo judeu. Nesse tempo, isso aconteceu no tempo de 70 depois de Cristo. Isso foi profetizado. Também, parte disso foi profetizada em Obadias. Em Obadias fala assim, versículo 1. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Edom eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, certo? Então vamos lá. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado às nações um embaixador, dizendo, quer dizer, falou com todas as nações. Um embaixador foi enviado falando para todas as nações. Nós sabemos que nações aqui nesse tempo é como se fossem as igrejas de hoje. Várias igrejas, várias nações. Se a gente olhar lá em Apocalipse, as igrejas são ditas cidades, certo? Então, nesse tempo aqui, eram algumas nações, cidades, tá? Vamos olhar dessa forma, tá? Então, vamos lá. E foi enviado às nações um embaixador dizendo, levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Então, convidando as outras nações para guerrear contra Edom. Aí no versículo 2, eis que te fiz, Edom, no caso Edom, pequeno entre as nações, tu és muito desprezada. Por que Edom era desprezado? É uma pergunta, né? Por que Edom era desprezado? Porque Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Isso aí está lá em Gênesis 25, 31 a 33. Certo? Então vamos dar uma olhada, né, no que é que eles estão. O que é que ele está falando com relação a isso aqui. Olha só a situação. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura. Quer dizer, então disse Jacó: jure-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Certo? Só que Deus, irmãos, é um Deus que não se deixa escarnecer. Ele é um Deus bom, mas ele não se deixa escarnecer. E o que fala sobre isso lá em... Deixa eu achar aqui. Em Hebreus 12, 16, fala assim:
algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um respaldo, vendeu o seu direito de primogenitura. Então, o que aconteceu aqui? Ele vendeu o direito de primogenitura dele e Deus não se agradou disso. Ele desdenhou de Deus, ele fez hora com a cara de Deus, ele desvalorizou aquilo que Deus deu, certo? Então, o que acontece? Aqui, voltando aqui em Obadias, o que fala aqui? O Edom, depois que aconteceu essa situação, o povo de Edom, eles não aceitavam de hipótese nenhuma não estar na frente do povo de Israel. Eles queriam, porque queriam. Então foi tendo confusão, briga. E sempre Esaú perseguindo a Jacó. Quer dizer, os edonitas perseguindo Israel. E aquilo ali foi vindo a ira de Deus. Então Deus, ele foi e colocou esse acontecimento aqui, que se cumpriu exatamente 70 anos depois da vinda de Cristo, tá? Então, o que está acontecendo aqui, irmãos? Quando chega no versículo 10 de Obadias, fala assim: por causa da violência feita a teu irmão. Quer dizer, por causa da violência de Esaú, do povo edonita, por causa disso, da violência deles contra Jacó, tá? Então, ó, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre, certo? Então, queridos, trazendo para os dias de hoje, nós temos que tomar cuidado com a confusão que nós estamos fazendo. Se nós estamos fazendo alguma confusão no meio da igreja, nós temos que ter cuidado com isso, porque a igreja que vai subir é aquela que é santa, porque Deus é santo. E toda confusão, ela vai ser exterminada. Por que Edom foi falado aqui no versículo 10 que ele ia ser exterminado, tá? Porque a Babilônia, irmãos, ela vai cair. O que é Babilônia? Babilônia é a religiosidade que é levantada por causa de um demônio chamado Leviatã. Leviatã é o quê? É a soberba, altivez, espírito de superioridade, orgulho, prepotência, arrogância, religião, né? Falta de buscar o Espírito Santo. Então, hoje, irmãos, eu posso estar aqui buscando o Espírito Santo e não estar sendo usada por Babilônia, por Leviatã. Mas amanhã, se eu paro de buscar o Espírito Santo, eu volto para a religiosidade e volto a ser usada por Leviatã, volta a ser babilônica, religiosa, certo? Então nós temos que vigiar, porque o demônio que nós confrontamos hoje é o mesmo demônio que vem em cima da gente de novo, para poder revidar, certo? Então vamos lá. Aí o que aconteceu? O povo de Edom, quer dizer, o povo soberbo, cheio de Leviatã, certo? O que aconteceu com ele? Esse povo foi exterminado. Houve essa promessa, né? Que por causa da perseguição, quer dizer, essa igreja que está perseguindo a igreja que está no espírito, ela vai ser exterminada.
também. Por quê? Porque Leviatã não vai permanecer na igreja no espírito. Não vai. Certo? Então, o que acontece? Quando chega aqui no versículo 18, fala assim: e a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha. E se acenderão contra eles e os consumirão. Quer dizer, a palha vai ser queimada. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. Então, queridos, não tem edomitas, não tem edomitas mais. Eles foram exterminados. Essa igreja que tem o mesmo problema que os edomitas tinham, vai ser exterminada. Certo? Deus não compactua com soberba. Aqueles que querem ficar igual os edomitas viviam no alto. Eles viviam no alto. O alto não quer dizer que você é rico, não. Quer dizer que você se acha superior ao espírito. Vamos lá, né, irmãos? Misericórdia, né? Então, vamos lá. Aí, quando a gente vê nas escrituras, aqui em Provérbios 16, 18, vou dar uma lidinha aqui no meu rodapé, só para esclarecer. A Bíblia ensina que orgulho e soberba levam o crente, está falando o crente hoje, o cristão, que está na igreja, que vai para o culto, o que assiste às lives, tá? Engano de si mesmo e, consequentemente, a Bíblia em si ensina que o orgulho e a soberba levam à queda, levam o crente ao engano de si mesmo, consequentemente, à queda. Então, quer dizer que Leviatã, ele leva a gente mesmo ao engano, certo? E a consequência, a queda. Então, a gente fica enganado e queda, certo? Isso que o Leviatã faz com aquele que é soberbo. Então, vamos lá. Fazem também com que Deus se torne inimigo dos que assim vivem. Então, quer dizer que o Deus, ele se tornou inimigo do povo de Edom por causa da soberba. Certo? A mesma coisa hoje, Deus não muda, ele é o mesmo ontem e hoje. E nós vamos conferir isso em Provérbios 16, 18. 16, 18 fala assim, ó: a soberba procede à ruína. A soberba procede à ruína e a altivez do espírito procede à queda, tá? Agora, quando a gente vai lá para Tiago, deixa eu ver aqui, irmãos. Tiago, capítulo 4, 6 fala assim: antes da maior graça, a maior graça, portanto, diz: Deus rejeita o soberbo e dá, porém, graça aos humildes. Então, quer dizer, aquele que está aí no Leviatã, tá? Que é todas aquelas características que eu já disse, que hoje eu posso não ter, mas amanhã, se eu sair do espírito, tá? Todos, tá? Deus resiste aos soberbos,
dá, porém, graça aos humildes. E para finalizar com relação a versículos, olha só o que diz aqui em 1 Pedro 1 Pedro 5:5. Fala assim, ó: semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciãos. Os jovens, eles têm que ser sujeitos aos anciãos, certo? E sede todos sujeitos uns aos outros. Quer dizer, eu tenho que me sujeitar a um superior e o superior também tem que se sujeitar a mim. Quer dizer, se Deus me usar para falar com o superior, ele não tem que julgar a mim, ele tem que julgar o que eu falei, certo? A mesma coisa, se Deus usa um superior para falar comigo, eu não tenho que julgar o meu superior, eu tenho que julgar o que ele falou. Porque Deus usa todos. Então, aqui fala assim, ó: e sede todos sujeitos uns aos outros. Então, eu tenho que me sujeitar a um líder e o líder tem que se sujeitar a mim, porque ele não é soberbo, certo? Se ele for soberbo, ele não vai se sujeitar a mim de jeito nenhum. Então, vamos lá. E revestivos de humildade. Para você, que é um líder superior, se sujeitar a mim, que não sou líder de nada, você tem que ser humilde e julgar aquilo que eu disse, e não a mim, certo? Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quer dizer, Deus, se você é humilde, ele vai te dar graça para escutar aquilo que eu estou falando. Agora, se você não é humilde, você não vai conseguir escutar. Você vai me meter o pau, você vai achar que eu estou falando demais, certo? Então, isso que eu estou falando aqui, irmãos, eu estou dando um exemplo, tá? Mas são coisas que acontecem que levam Edom, que levam os soberbos a ser extirpados, certo? Então, a gente tem que ter muito entendimento no espírito sobre isso, tá? Então, vamos lá. Então, ó, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quer dizer, se eu que não sou líder de nada, falo alguma coisa para alguém que já se acha líder de alguma coisa, ou é até líder mesmo, fala aí para 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, glória a Deus por isso, mas você precisa continuar sendo humilde. Porque se você não for humilde, você vai estar dando lugar a Leviatã. E Deus usa o humilde para falar com esses que já não estão sendo humildes mais. Espero que vocês estejam entendendo, irmãos. Porque o que eu quero trazer para vocês aqui? Há duas igrejas, porque ela se dividiu, tá? Ela se dividiu. Uma vai ser extirpada. Uma vai ser extirpada do jeitinho que fala aqui no livro de Obadias, capítulo 10, ó. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Então, irmãos, essa igreja ela vai ser exterminada. Deus, ele não lidar com o soberbo, com a religião, com a religiosidade. Então, isso que eu quero deixar para vocês hoje aqui, ó. Vou ler mais uma vez esse versículo de 1 Pedro 5, tá? Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Mas, ó, o jovem pode servir para falar com o ancião também. Então, o ancião tem que ouvir o jovem. Tem que julgar o que o jovem falou e não o jovem, certo? Vamos lá. E sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade. Quer dizer, o que é estar revestido de humildade?
É eu ser sujeito ao meu superior ou o mais velho, mas também eles sejam revestidos de humildade para comigo. Por quê? Porque olha só, os seus sujeitos uns aos outros, sujeitar uns aos outros. Eu posso, o Senhor, ele usou no passado, irmãos, ele usou uma jumenta para falar com o profeta. Você já pensou se o profeta não escuta a jumenta? Ia continuar na lenha, certo? Então, isso que eu quero te falar. Você pode estar escutando um jumento, mas você tem que escutar. Por quê? Porque Deus, tá, uns sujeitai uns aos outros. Então, se você acha que o seu irmão é um jumento, se sujeita a ela, porque Deus já usou um jumento. Entendeu? Então, vamos lá. E revestivos de humildade. Então, a humildade é o escutar o que o jumento fala. Aquele que eu acho que não tem nada a ver, que a casa tá bagunçada, que tem que primeiro cuidar da sua casa para depois fazer as outras coisas. Mas, na realidade, eu não tenho que julgar a casa do meu irmão. Eu tenho que julgar a palavra que saiu da boca do profeta que Deus falou. Certo? Então, vamos lá. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quer dizer, Deus, ele resiste ao soberbo. Vai cair. Babilônia está caindo. Leviatã está caindo. Certo? Então, a gente tem que permanecer na humildade, na simplicidade, exortando uns aos outros. Esse é o desejo de Deus para os nossos corações nos dias de hoje. Certo? Tá caindo, irmãos. Tá fazendo aí a separação da igreja do reino do norte, da igreja do reino do sul. Certo? E Edom tá caindo. Babilônia tá caindo. Leviatã tá caindo. Lembrando que o demônio que hoje eu estou confrontando, ele volta para poder massacrar aquele que confrontou. Amém? É isso que eu queria deixar hoje.